Olha ela. Posso? O motorista atende uma chamada de celular e é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do seu tempo de reação. Lembra que eu comecei a aula falando sobre tempo de reação? E da importância desse tipo de questão, que cai muito nas provas. Olha outro problema que caiu no Enem 2017. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Os dois, tá? 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio a uma velocidade de 14 metros por segundo. O atento. Enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais, até porque ele está usando o celular, então ele vai ter que levantar a cabeça, perceber que precisa frear, leva 1 segundo para essa percepção acontecer. Enquanto ele percebe, o carro percorre distância. Está aí a grande discussão do uso do celular enquanto dirige. Leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Qual a distância a mais que o motorista atento percorre? Olha só essa questão. Como é que funciona a ideia dela? Nós temos o seguinte. Vamos lá. Vou descrever a cena. Nós temos que comparar a situação do motorista atento versus a situação do motorista desatento. O motorista atento, ele começa com o carro numa velocidade inicial igual a 0, ele partiu do repouso, velocidade inicial igual a 0, sai dessa posição A, chega até uma posição B, onde sua velocidade é de 14 metros por segundo, não foi isso que ele disse? Sua velocidade na posição B é 14 metros por segundo. Foi então no momento que ele percebeu o problema. Quer ver? Só recapitulando. Ó. O motorista atento aciona o freio com a velocidade de 14. Então, daqui para cá, ele só estava acelerando. Então, quanto que é a aceleração nesse espaço de A para B? 1 metro por segundo ao quadrado. Em seguida, ele percebe o problema. Este é o momento da percepção do problema e também do acionamento dos freios, certo? Então, aqui neste ponto, ele percebe e aciona os freios. Daqui para frente, ele começa a frear e vai ter que parar numa certa distância que nós não sabemos quanto que é. Então, ele chegou aqui, parou. Sua velocidade no ponto C vai ter que ser 0. E neste espaço, ele meteu o pé no freio e sua desaceleração passou a ser quanto? 5 metros por segundo ao quadrado com o sinal negativo. Até porque ele desacelerou. Certo. Isso foi o que aconteceu com o motorista atento. Já o motorista desatento teve um delay desse ponto, 1 segundo depois que ele começou a frear. Essa é a diferença do motorista atento para o motorista desatento. Tá. Então, se essa é a situação do motorista atento, a situação do motorista desatento é ligeiramente semelhante, exceto por um fato. Ele não vai acionar os freios nesse ponto aqui. Ele vai demorar 1 segundo a mais para acionar os freios. Então, ele não vai estar aqui quando ele começar a acionar os freios. Ele vai ficar um pouquinho mais para frente. 1 segundo depois,
é que ele vai acionar os freios. Então, sei lá, aqui, por exemplo. Deixa eu só apagar aqui. Esse 14. Ele estava aqui com velocidade de 14 metros por segundo. 1 segundo depois, ele percebe, quer dizer, ele começa a agir. E é claro que ele vai parar lá na frente, ele vai parar mais para frente. Ele não vai parar mais na posição C como o motorista atento. É claro que ele vai percorrer uma distância um pouco maior. Então, vamos chamar aqui de posição diferente, tá? Então, daqui para cá que ele vai ter uma desaceleração. Esse espaço daqui para cá, ó, vamos chamar de ponto B'. E aqui na frente vai ser um novo ponto C. Vamos chamar de ponto C'. C'. Ele vai estar com uma nova velocidade nesse ponto B'. Não vai ser mais uma velocidade 14. Daqui a pouco eu descubro quanto vai ser. Mas vocês entenderam a diferença dos dois casos? Aí a pergunta é, esse cara percorreu a distância a mais do que esse. Quanto a mais? Caralho. Quanto a mais? Certo? Vamos pensar? Bom, primeiro vamos fazer de A para B. Vamos fazer primeiro o motorista atento de A para B. De A para B, a gente joga um torricelizão, V quadrado igual a VO quadrado mais 2A delta S. E aí vai ficar a velocidade final é 14 ao quadrado, igual a velocidade inicial, que é quanto? 0. Aí 2 vezes a aceleração, que é quanto? 1. Vezes o ΔS que eu quero descobrir. Então, qual é a distância de A para B? Do motorista atento, de A para B. 14 ao quadrado é 196. Aí depois vai dividir por 2, não é, minha gente? Vou escrever aqui, ó, 196 sobre 2. Dá igual a quanto? 98 metros é a distância de A para B. Vamos agora fazer de B para C. Outro torricelizão velho aqui, ó. V quadrado igual a VO quadrado mais 2A delta S. Então, vai ficar a velocidade final é quanto? 0. A inicial é quanto? 14. Vamos botar aqui, 0. A inicial é 14. Mais 2 vezes a aceleração, que é quanto agora? Menos 5 vezes o delta S, que eu quero descobrir. Então, vai ficar 0, 196... menos 10 vezes o ΔS, portanto, a distância percorrida entre B e C deu igual a 19,6. E, por fim, qual é a distância percorrida total entre A e C? Né? Entre A e C seria a soma de 98, né, minha gente? Mais 19,6. O que vai dar uma distância de quanto? 117,6? 117,6 metros. Tá. Isso é minha análise do motorista atento. Vamos agora pensar no caso do desatento. Mesma lógica. Só que eu vou primeiro fazer de A até B'. De A até B'. Jogar um torricelizão velho aqui, ó. E aí você tem que ter um cuidado. Que a velocidade final é de quanto? De A até B', 15. Todo mundo percebe por que aqui a velocidade é 15. Não esquece que daqui para cá ele está com aceleração de quanto? 1 metro por segundo ao quadrado. E o que significa dizer, Júlia? 1 metro por segundo ao quadrado. Que a cada segundo ele aumenta a velocidade 1 metro por segundo. E se a questão disse que daqui para cá, foi mal, daqui para cá, demorou um tempo de 1 segundo, quer dizer que ele aumentou sua velocidade em 1 metro por segundo. Se você quiser fazer, pode ser um voate também, Natália. V igual a VO mais AT. Velocidade final eu quero, inicial a 14, aceleração é 1 e o tempo é 1. Tudo bem, Bia? Bela, sou muito de Bia toda vez. A velocidade final é quanto? 15. A inicial, 0, que eu estou fazendo de A até B'. Vou logo cortar esse negócio aqui.
vai dar 0. Mais 2 vezes a aceleração desse trecho, que é 1, vezes o ΔS que eu quero descobrir. Então, quanto deu esse ΔS aí? De A até B'? 225 sobre 2, né? 112,5, né, Cadu? 112,5 metros. Tá quase lá. Aí agora eu vou descobrir a distância do B' até o ponto C. Quanto dá a distância de B' até C? Torricelizão de novo. A velocidade final é 0. A inicial, 15, não é isso? Né? Que eu estou fazendo daqui para cá. Veja, o não desenhar, o cara trava total nesse negócio. Aí, 2 vezes a aceleração, que é igual a menos 5 agora, né? Vezes o ΔS. Então, vai ficar 10 ΔS para o lado esquerdo. E do lado direito ficou quanto? 225. Isto dividido por 10 deu igual a quanto? 22,5. Sendo assim, a distância total percorrida entre A e C' é igual a 112,5 mais 22,5, que é igual a quanto? 135 metros. Daí, a diferença entre esses dois deu 135 menos 117,6, o que dá igual a 17,4 metros, que é a nossa resposta. Nosso gabarito é essa diferença de distâncias percorridas. 17,4 metros. Certo, gente? Ok. 2 observações para este problema. Trabalhoso pra caramba, mas não, essa não é observação, não. A observação é, primeiro, esse pedaço daqui do 0 ao 14 é o mesmo pedaço do 0 ao 14 aqui. Então, eu poderia ter levado só em consideração daqui para cá e daqui para cá. Certo? Primeiro ponto. Segunda observação, que é até melhor, ia diminuir um pouquinho o meu cálculo. Se eu fizesse só daqui para cá e só daqui para cá, ia diminuir só um pouquinho o meu cálculo. Deu errado desse jeito que eu estou fazendo? Faço. Então vamos fazer. Espera aí, vamos? Não vai apagar, não. Tá. Se eu fizesse assim, ó, esse espaço. Deixa eu fazer assim, pera, deixa eu duplicar essa página. Aí fica melhor. Pronto. Posso? Eu volto já para vocês notarem de uma vez só. Pera. Se eu fizesse só o foco ser daqui para cá, esse pedaço aqui não precisaria ter calculado. Aí daria só 19,6, né? 19,6. Que era esse espaço daqui para cá, não é isso, gente? E aí depois eu faria o foco daqui para cá. Sendo que eu precisava separar em 2 partes. Essa parte aqui, que é essa. E essa parte aqui, que eu não fiz ainda. Aí essa parte de B até B' seria Torricelli. A velocidade final é 15. A inicial, 14. 2 vezes a aceleração, que é quanto nesse espaço? 1. E o ΔS. Foi assim, Isis, que você fez? Aí é uma raiva da mulher. Vamos lá. Aí agora eu faço o seguinte. 15 ao quadrado, 225. 14 ao quadrado,
196, né, Letícia? 2 ΔS. Quanto dá a diferença aí de 225 com 196? Dá quanto? Quanto dá isso menos isso? É? 29? E aí fica 29 sobre 2, que dá quanto? 14,5. Aí seria 14,5. Aqui, ó. Seria 14,5. A soma. Com 22,5, né? 14,5 com 22,5. Dava quanto? 37. E quanto dá 37 menos 19,6? 17,4. Talvez este espaço aqui tenha sido seu erro, daqui para cá, provavelmente. Porque geralmente o aluno pensa que é só daqui para cá e daqui para cá. Esquecer esse pedaço ou usar valores errados é o mais comum que eu vejo na resolução desse problema. Essa é a segunda forma de fazer. Tem uma terceira, que é muito melhor. Essa melhorou, mas não foi aquele negócio, porra, né? Mudou minha vida aqui. Mas tem uma outra maneira de fazer que é muito melhor, que é o seguinte, presta atenção nessa, viu, Nath? Você não errar isso daqui, ó. Presta atenção. Opção 3 de solução. Opção 3. Chega, Lucas, ó. Opção 3. Construir o gráfico. Eu sei que seu subconsciente diz, nunca que vai ser melhor construir o gráfico. Mas vai. Boa pergunta. Como é que eu vou saber que é melhor construir o gráfico? Sempre que a questão relacionar mudança de velocidade com distância, o gráfico vai sair melhor. Sempre que a questão relacionar mudança de velocidade com distância, vai ser melhor o gráfico. Quer ver? Galera, o motorista atento começou com que velocidade? 0. E ele acelerou até que valor de velocidade? 14. Ele acelerou até um valor de 14. E depois ele diminuiu até ficar com velocidade quanto? 0. Isso demorou quantos segundos? Eu não tinha calculado, mas acho que vocês conseguem dizer, tendo em vista que esse espaço de aceleração é 1 e esse espaço de aceleração é menos 5. Então, daqui para cá, esse tempo vale quanto? 14. Só jogar um voate. E este tempo aqui, ó, é a única dificuldade dessa maneira de resolver. Este tempo aqui, joga um voate de novo. A velocidade final é 0. A inicial vai ser 14. A aceleração é menos 5. E o tempo deu quanto nessa minha conta? 2,8. Então, qual é o ponto aqui? Que ponto é esse, se o tempo demorou 2,8? Que ponto é esse? 16,8. Muito bem. Pronto. Com isso, você já consegue descobrir qual a distância percorrida pelo móvel atento, porque um gráfico de velocidade em função do tempo, a área dá o quê? O ΔS. Então, olha que paia. A distância é numericamente igual à área, que é base vezes a altura sobre 2, e que esse valor de cabeça vai dar 117,6. Já pulei essa etapa aqui todinha. Essa etapa aqui todinha, eu pulei com isso aqui. Agora, mas vocês vão pegar esse negócio. Agora, para o desatento, o que muda é que ele começou com a velocidade também 0, mas ele não demorou 14 segundos como o motorista atento demorou. Ele, na real, demorou 1 segundo a mais. Então, ele demorou quanto? 15. Então, a velocidade que ele chega não é 14, é quanto? 15. Depois, ele vai até parar. E aí, quanto vale este ponto aqui? Sabendo que a aceleração aqui é 1 e que a aceleração aqui é menos 5,
você consegue descobrir aquele ponto jogando um voate de novo. A velocidade final é 0, a inicial é 15, a aceleração é menos 5, e esse tempo deu quanto? 3. Vou apagar o 14 só para não confundir. Então, quanto que vale aquele ponto ali? 18. Sendo assim, a distância percorrida pelo motorista desatento, que é numericamente igual à área, vai ficar a base, que é 18, vezes a altura, que é 15, sobre 2 da fórmula do triângulo. Essa conta de cabeça vai dar 135. Então, a diferença já deu 135 menos 117,6, que dá igual a 17,4, né? 17,4. Olha a diferença do tamanho da resolução. Não invente de, na hora da prova, querer fugir de gráfico. Pelo amor de Deus. Porque é questão de sobrevivência. Isso. Percebeu que a questão está tratando de mudança de velocidade e relacionando isso com distância percorrida, construir o gráfico vai ser melhor. Tá?